Bacana, bom demais. Pessoal, estou aqui, meu amigo Rodrigo Bantin, zootecnista. E o seguinte, primeiro agradecer o convite, de ter aceitado o convite de estar aqui. Ele veio passear, nós vamos gravar junto, tem que aproveitar o embalo. Eu que agradeço o convite, vir aqui pro Gibote, para mim é uma felicidade, né? Ele tirou férias e passar férias aqui. Mas é isso aí, galera. O negócio é o seguinte, a gente já tem um vídeo gravado sobre biotério, tá? Só que o Rodrigo é zootecnista, é um cara formado para a produção, né? Tem biotério também, é parceiro nosso no Rio. Então, galera do Rio de Janeiro, precisar de alimento é eles que a gente indica. Então, assim, já é uma forma de mostrar que ele está trabalhando só com os top, galera que sabe o que está fazendo, beleza? E hoje é trazer um assunto, um bate-papo assim, mais para entender mesmo a vibe da produção. E o seguinte, tem pessoas que produzem rato ao invés de comprar, né? Tem um mercado muito grande de compra, mas tem pessoas que, pela dificuldade do acesso, preferem criar. Às vezes está numa região também que não tem biotério disponível, a pessoa pode iniciar a criação. Sim, que o transporte não é tão simples, algumas empresas enviam, mas não é tão simples. Então, muitas pessoas, pela indisponibilidade, como o Rodrigo comentou, acabam produzindo. E a ideia hoje é falar um pouquinho o seguinte, como dar uma orientação norte nesse sentido, beleza? O básico da criação de ratos e camundongos. O básico da criação. E aí, para ilustrar isso, nós estamos aqui com um pouquinho de rato, um pouco de camundongo, para o pessoal poder entender um pouquinho da dinâmica aí. E, Rodrigo, vamos assim, o básico é alimentação para esses bichos. A mesma alimentação para camundongo vai atender de rato e o que você recomenda? Então, vamos lá. Quando a pessoa vai criar em casa, muitas vezes ela vai esbarrar com uma situação que é diferente do biotério, o cara que está trabalhando com isso profissionalmente. Sim. Fica mais pertinho de mim aqui, que a câmera tá ali, não tem problema não, tá? É mais difícil para a pessoa, às vezes, que vai produzir em 2 caixas ali, ela conseguir a ração balanceada. Porque esses sacos são sacos grandes, de 20 quilos, dificilmente ela vai conseguir uma quantidade menor. Aí a galera que vai criar pouca coisa acaba partindo para mistura de sementes, né? Ou alguma coisa similar, mistura para hamster, tem algumas coisas prontas no mercado. Agora, quem pode acessar a ração comercial, a ração para rato e camundongo, ela não é específica para rato e camundongo, né? Como você está dizendo, você pode usar para o rato norvégico, que é a ratazana, e para o camundongo, que é esse menorzinho. Sim, o legal, o rato norvégico, o pessoal chama ratazana, mercol, twister, twister, assim. Eu chamo de rato, para mim não tem muita... E se o pessoal entender que às vezes você chegar na loja, tem mercol para vender, tem twister, a mesma coisa, beleza? O que a galera tem muita dificuldade às vezes de entender qual é a diferença de um rato para camundongo. A pessoa se vira essa diferença, se mostrar essa comparação aqui, ela nunca mais esquece. Que o rato, um animal adulto, é muito maior do que um camundongo. Você está vendo o macho desse aqui, é em torno de 400, meio quilo tem rato. Então não tem muita diferença. O camundongo, que são animais de jovem para adulto, você vai ver que é um bicho aí que vai alcançar uma diferença de uma linhagem para outra. Você vai ver que é bicho aí de 30, 40 gramas quando adulto, né? Sim. Não tem muito a ver com rato, não, são espécies bem distintas. Mas na questão da alimentação, a ração balanceada é a mesma para as duas espécies. E eu lembrei de uma coisa aqui, não pode botar junto não, viu, gente? Não. Eles são inimigos naturais. São inimigos naturais. E rato, assim, são predadores também, são animais oportunistas. Então, se botar junto, o camundongo vai virar comida do rato. O que acontece? As duas espécies são onívoras. Sim. Mas o rato, o camundongo, ele tem uma predileção maior, em situação de vida livre, o camundongo silvestre, ele tem uma predileção maior por grãos. Então, o rato, não. O que tiver na frente. Se ele achar um peixe morto, ele vai pegar. Se ele conseguir pegar um pintinho, ele vai comer. Então, assim, juntou com o camundongo, ele vai virar comida. Vai virar comida. Ele é bem agressivo nesse sentido. Agora, na criação comercial, ou quem vai manter em casa, a gente já tem as rações comerciais ou as misturas de grãos, como eu falei. Você pode acessar esses materiais se você quiser ter a sua pequena criação para manter a sua serpente na impossibilidade de você comprar de um biotério próximo da sua casa. Sim. Aqui vai ilustrar, assim, mais o formato mesmo da ração específica, né? Para ratos e camundongos aí, ração já para biotério mesmo. Às vezes a gente filma a caixa, ou eu mostro o biotério, e o pessoal fala assim, pô, o que é isso em cima da caixa? A pessoa tem parece uma rolha. Parece uma rolha, uma paçoca. Por quê? Ela tem esse formato aqui cilíndrico, ela é prensada justamente porque esses animais eles precisam roer, eles precisam ter
Eles têm esse hábito de roer, né, para fazer um desgaste da dentição, que está sempre em constante crescimento. Então, a caixa de criação, ela não tem uma vasilhinha de comida, não tem um comedouro como a gente faz, ela tem o que a gente chama de manjedoura, que é essa depressão aqui na grade, ó. A gente dispõe a ração aqui, o animal vem por baixo, faz a apreensão, às vezes até com a pata, ele ajuda a segurar, apreende aquele pellet ali, ele rói e vai desgastando o dente e vai se alimentando. A ração comercial geralmente é assim. Se for usar mistura de grãos, você não consegue usar a manjedoura, ele teria que colocar um pote. Aqui na lateral... se der só mistura de grãos, pode dar problema na dentição? Olha, geralmente não, porque... O que tem essa mistura de grão? Tem milho, por exemplo. Sim, que o bicho vai ter que roer, então... Ele exige um esforço, às vezes, até maior do que uma ração como essa. Sim. Porque essa ração aqui é uma ração pelletizada, ela tem uma prensagem forte. Se for uma ração extrusada, que a gente chama, que é um outro processo de fabricação, ela é mais airada, ela é uma ração mais leve, então ele tem mais facilidade de quebrar. No caso da mistura de grãos, o milho é muito duro. Sim, então esse desgaste vai acontecer. Ele vai abrir um girassol, ele vai ter atividade ali para desgastar os incisivos, né, principalmente. Beleza. E aí, por exemplo, idade de maturidade sexual. Qual que é a idade ideal para acasalar os ratinhos? Então, é bom a gente diferenciar uma coisa, porque sempre dá uma polêmica. A galera que tem rato, principalmente, como pet, eles vão recomendar uma reprodução mais tardia. E a gente entende porque aquele animal, a função não é reproduzir. Sim. Né? E a gente quer que o animal tenha longevidade. Agora, e só pegando esse gancho, nós estamos falando aqui de produção de alimento para cobra, beleza? Então, são coisas totalmente distintas. Isso, alguma coisa dá para extrapolar para um pet? Dá, mas o foco aqui do vídeo é como produzir alimento para sua cobra. Exatamente. Então, assim, o que manda para mim? Qual é a minha avaliação? Por que eu estou falando isso? É a minha maneira de trabalhar. Porque o biotério, com função de produção de alimento, ele não existe uma formatação bem definida disso. O biotério institucional, o biotério de pesquisa, ele tem outra forma de trabalhar. Tá? Então a gente forma e outras linhagens também. Outra forma, outra função, e eles acessam o material que são as linhagens específicas, ou seja, é aquele grupo genético de rato que é preparado para atender uma determinada função. Sim, até rato transgênico. Exato, e a gente não consegue replicar as condições desses biotérios na nossa rotina. Então a gente tem que ter um animal mais rústico, que aguente o manejo que a gente faz, que não é naquele ambiente totalmente controlado, né, de um laboratório. E até lembrando, o hairless é um bicho que vem de pesquisa, né? Inicialmente... O hairless é aquele rato sem pelo. Pelado. Então assim, essas linhagens são trabalhadas há muito tempo. O rato, a gente teve uma diversidade boa chegando no Brasil em 2014 com importação. Então a gente vai encontrar rato de todo tipo. Mas a questão da maturidade sexual. Da maturidade sexual, perdão. O que vale para mim é peso. Então, como é que eu direciono esses animais para a reprodução? Fêmeas a partir de 200 gramas. De rato. Eu considero um peso adequado para aguentar uma gestação até o final, pare bem, ter capacidade leiteira para criar os filhotes. Então, assim, isso vai ser um animal de 2, 3 meses? Mais ou menos. Que depende da linhagem. Quando você tem animais mais leves, eu posso até reduzir 200 gramas para 180. Sim. Dentro da mesma janela de tempo. Mas aí, por volta de 2 a 3 meses, você tem animal alcançando que alcança esse peso. Peso. Macho, acima de 200 gramas, você tem um macho maduro que já vai cobrir, que já vai conseguir emprenhar a fêmea. Beleza. Tá? Camundongo, isso acontece um pouco mais cedo. Você desmama camundongo. Na minha realidade lá, eu desmamo camundongo com 12 a 15 gramas. Mas você pode desmamar com um pouquinho menos, mas eu acho que é mais adequado com 12 a 15, porque você tem um animal mais encorpado, mais propenso a aceitar bem a ração e desenvolver. Camundongo você desmama com 21 dias, né, 3 semanas de lactação você está desmamando, mas 3 a 4 semanas aí ele já entra em maturidade. Então você tem um bicho aí de quase 2 meses que já está apto a reproduzir. Sim. Fêmeas por volta de 25 gramas, né, e machos em torno de 28 a 30 gramas. Aí você já pode formar uma família. No caso de rato, é sempre essa configuração aqui, de um macho e 2 fêmeas, para esse padrão de caixa. Tá? A galera vai criar em casa, vai criar de repente num viveiro, você pode até colocar mais fêmeas para um macho. Mas assim, no caso dessas caixas, que são padrão, né, tem uma medida definida. São padrão de biotério, sim. Padrão de biotério,
É um macho para 2 fêmeas. Sim. No caso de camundongo, esse mesmo modelo de caixa aqui comporta um macho e 5 fêmeas. Beleza. E é muito comum, igual o pessoal, o Rodrigo comentou, criar em viveiro, criar em gaiola, quer dizer, o que está disponível. Essas caixas, a venda é mais restrita, é mais específico. Então, respeitando essas densidades. E se botar mais macho? No caso de rato, se você formar uma colônia, se usar um viveiro e formar uma colônia, geralmente esses animais estabelecem dominância e eventualmente você vê alguma briguinha, mas assim, coisa sem importância. Não tem problema. No caso de camundongo, uma vez que você forme a família nesse grupo de um macho e 5 fêmeas, você formou a caixa ali, tem aquele macho. Se você introduzir outro, eles vão brigar até morrer. Não vai matar o outro. Então assim, eventualmente se precisar substituir porque aquele macho morreu, você vai colocar o macho camundongo, vai criar um atrito inicial porque as fêmeas não conhecem ele, mas em coisa aí de 4, 5 horas, aquilo apazigua, elas aceitam o macho e iniciam reprodução com ele. Então não é um problema. Agora, juntar macho e camundongo adulto, vai dar briga. Vai dar briga e vai dar morte. E canibalismo? Que às vezes acontece os bichos comerem os filhotes. Então, para entender as situações que podem gerar canibalismo aí. Então, rato e camundongo são menos propensos a canibalismo em condições de conforto. O que eu quero dizer com isso? Se você tem um ambiente que não é um ambiente barulhento, não é um ambiente estressante para o animal, você tem uma alimentação adequada, lê-se por alimentação adequada, uma ração balanceada ou uma alimentação diversa que atenda às necessidades do bicho. Se você tem esse ambiente tranquilo, se você tem boas condições de ambiência, né? Como eu falei, ambiente sem barulho, temperatura adequada, não está muito calor, você está respeitando a densidade. Eu tenho um macho para 2 fêmeas, como eu falei aqui. Densidade, pessoal, é a quantidade de animais por espaço, né? Por área. Se eu respeitar essa densidade e não botar animais a mais, dificilmente você vai ver um caso de canibalismo. Porém, se começar muito calor, uma alimentação inadequada, pobre em proteína, a fêmea tiver dificuldade para criar esse filhote, começar a diminuir a capacidade leiteira, pode acontecer dela matar os filhotes, ou ela, ou o macho, para consumir isso aí na intenção de repor o que ela está perdendo. Sim. Então pode acontecer. Salvar a própria pele. Exatamente. Então assim, em condições de normalidade, de ambiência adequada, você não vai ver canibalismo. Isso é muito comum em hamster. A galera que já criou hamster, eu sempre falo isso. Se você olhar atravessado para a fêmea parida, ela, vou lá e mato tudo. E pega tudo. E o que esperar, por exemplo, considerando que a pessoa vai ter em casa, numa gaiola, tá ali um macho de rato e 2 fêmeas, por exemplo. A gente não vai ter um ambiente controlado, a gente vai ter... O ideal é escolher na casa, igual o Rodrigo contou, um lugar com menos barulho, com mais preservado. Mas considerando as variáveis de uma casa, o que dá para esperar por mês de um macho e 2 fêmeas de rato num ambiente residencial? Tá, como o ciclo vai ultrapassar um pouquinho o mês, né? Você vai ter aí a gestação de 18 a 21 dias, mais 3 semanas amamentando. Então assim, vamos dizer que a cada 45 dias você vai ter por fêmea aí uma média de 8 filhotes de mamando com 40 gramas. Isso assim, não tem receita para isso, mas é uma forma muito generalista de olhar. Sim, o esperado vai poder... o esperado, podemos ter variações. Quais são essas variações? Uma fêmea de primeira aparição pode não parir 8, pode parir 4, pode parir 5. Sim. Então, se uma fêmea mais velha, a mesma coisa. Você pode ter diminuição disso, alteração do peso dos filhotes, dentro de uma ninhada você tem animal mais pesado, enfim, ou mais leve. Então assim, na média, vamos dar um chute aí, que a cada 45, 50 dias você vai ter 8 animais aí por volta de 40 gramas para você desmamar. É porque, por exemplo, quando ela está amamentando, ela já está provavelmente gestando uma próxima ninhada. Então a primeira aparição, na média de 40, 50 dias, e a segunda em diante, 20 e poucos dias. Como é que funciona a dinâmica desses bichos, tanto para rato como para camundongo? A rato ou a camundonga pare, ela dá um cio na sequência do parto. Ela acaba de limpar os restos placentários ali, ela já dá um cio. Esse cio, via de regra, é um cio infértil. Então, por mais que o macho esteja com ela e cubra, ela não vai emprenhar. Então, depois disso, mais 4 dias, ela vai dar um segundo cio, ela já vai estar com a ninhada dela, vai estar produzindo leite.
Mas esse segundo ciclo do pós-parto, ele é um ciclo fértil. Sim. Então tem grande chance de emprenhar. Então essas 3 semanas da lactação, ela está gestando. Então que quando você faz o desmame, numa situação assim de normalidade, é provável que dentro dos próximos 10 dias ela vai parir novamente. Sim. Então esse é o novo ciclo. Isso assim, para a galera, repito, está criando como alimento. Sim. Quem reproduz rato pet não emenda um ciclo reprodutivo no outro. Sim. O pessoal tende a separar para a fêmea ter um descanso maior. E, repito, a função não é produzir alimento, é ter um animal mais longevo. Sim. Entendi. E camundongo, por fêmea? Por fêmea, Também... uma boa camundonga, um animal que tem um potencial reprodutivo melhor, a gente espera aí em torno de 8 a 10 filhotes, né? Sim. Um ciclo bem parecido, 3 semanas de lactação. Não, beleza. E vida útil, quem sabe animais mais velhos, quanto maior a idade, menor a produtividade. Isso é uma dúvida constante, porque, mais uma vez, quem tem rato, né, quem tem experiência com rato pet, vê animais aí de 2, 3 anos. Só que na situação de produção de alimento, no ambiente de produção de ratos, se eu mantiver um animal por 2 ou 3 anos, esse animal vai estar na criação, consumindo e não vai converter aquilo em produção. Sim. Né? Já passou a vida reprodutiva do bicho. Então, geralmente esses animais têm uma vida reprodutiva de 8 a 9 meses. Por quê? Ele vai iniciar a vida reprodutiva... Só porque o custo-benefício atenda. Então, ele vai iniciar a vida reprodutiva, lá pelo 4º, 5º mês ele tem um pico de produção, geralmente é quando as fêmeas têm ninhadas maiores, mais pesadas, Sim. e aí começa um declínio. Só que é um declínio que é economicamente viável. Quando chega no final desses 8 a 9 meses, você tem uma fêmea, de repente, parindo aí 4 filhotes. Ela vai fazer todo aquele ciclo reprodutivo para entregar no final só 4 filhotes. Então, assim, o potencial que essa caixa aqui teria de produzir filhotes, eu estou ocupando com um animal que já está no final da vida reprodutiva. Aí, o ideal é manter 8 a 9 meses. Aqui no Gibói a gente está mantendo com até 6 reproduzindo. Fazer a última aparição para tentar não pegar esse finalzinho, essa queda aí. Essa queda, até 9 meses, é o que eu falei. Economicamente ainda é viável. Sim. Só que se você quiser enxugar esse tempo, como vocês estão fazendo aí, com 6 meses. E porque eu também tenho um máximo de aproveitamento. Sim. E porque a gente também tem demanda de rato grande, né? Então com 6 meses acaba que você consegue utilizar os animais, vamos chamar descarte, final de vida reprodutiva, você consegue usar na alimentação de animais maiores aqui. Então, assim, como você tem reposição, é interessante fazer. Você pode se permitir fazer isso. Sim. Às vezes a pessoa que vai criar em casa vai ter dificuldade já na aquisição de matrizes. Então, assim, ou ela tem que planejar uma reposição de parte dos filhotes com futuras matrizes. Não abater tudo. Não abater tudo. Se você tem dificuldade de conseguir matrizes para fazer a reposição, o ideal é que parte da ninhada você separe. Talvez não nas primeiras partições, mas se você está caminhando para o final, né? O bicho já passou do 5º mês de reprodução, já começa a ter atenção para selecionar no desmame machos e fêmeas que você vai observar melhor, para ver como é que eles estão de peso, como é que eles estão de desempenho, para selecionar esses animais para reprodução. Sim. Né? Tem muita região do Brasil que a galera não consegue comprar rato de um biotério, então ela também vai ter dificuldade, esse pessoal vai ter dificuldade de encontrar a matriz. Perfeito. Então, tem que ter atenção. Temperatura de conforto. Qual seria assim, se a gente pudesse criar o melhor cenário para os bichos, qual seria a variável legal? É bom a gente falar isso, o melhor dos mundos, porque o melhor dos mundos nem sempre a gente vai conseguir. Na maioria das vezes não consegue. A gente não consegue replicar em casa. E isso é o que eu falo, é uma das diferenças que eu mencionei aqui com relação a um biotério, por exemplo, de uma faculdade. Sim. Lá você tem condições de climatização constante. E o legal, o que nós estamos colocando aqui é o seguinte, gente. Qual a condição para o melhor desempenho, a melhor performance de produção? Tá? Igual assim, qual seria a temperatura, por exemplo, que você acha aí de... Olha, a faixa de conforto desses animais, a literatura cita algumas faixas de conforto, né, alguns para mais, outros para menos, mas eu gosto de trabalhar entre 15 e 25 graus. Menos de 15 você tem um animal que está numa situação de desconforto pelo frio, né? Sim. E acima de 25 você tem um animal que já está sendo desgastado pelo calor. Sim. Então se você conseguir um ambiente, dependendo do estado que você esteja, né? Sim. Em torno de 20 graus seria perfeito. E aí lembrando o seguinte, Thiago, mas aqui só fica 27, 28, gente. Nós estamos falando do bicho ter a melhor performance produtiva.
Tá? Então, lógico, se você está num lugar mais quente, reduzir a densidade é legal, né? O meu Biotério fica no Rio de Janeiro. Sim. Nunca vou passar sufoco com frio. Meu problema lá é calor, então assim, eu preciso climatizar, porque senão eu não produzo, principalmente no verão, eu não consigo produzir. Sim. Mas eu atinjo 20 graus o ano todo? Não atinjo. Mas esse seria o melhor dos cenários. Beleza. Então quem vai criar em casa, muito provavelmente, não vai climatizar uma sala só para aquela... Sim, e às vezes o pessoal no Nordeste criando também, então garantir um ambiente de ventilação, né, legal, e para quanto maior a temperatura, menor a densidade, porque a quantidade Isso aí. Então assim, se eu estou mantendo animais, por exemplo, no Nordeste do país, onde eu sei que a média de temperatura é sempre mais alta, o que eu vou fazer? Qual é a estratégia que eu vou usar para conseguir manter esses animais? Trabalhar com densidade menores. Por exemplo, uma caixa de camundongo, se eu for formar aqui, porque eu costumo colocar um macho e 5 fêmeas, de repente eu vou usar um macho e 3 fêmeas, ou um macho e 4 fêmeas, a depender também da época do ano. Né? Sim. Se tiver uma região que o inverno é mais rigoroso, você de repente consegue trabalhar com uma densidade um pouquinho maior, até na caixa de engorda também. Uma caixa dessa daqui comporta aí 15 camundongos da engorda. De repente, num período mais frio, eu consigo jogar para 15, 20. Aí fica também questão também de quem está criando observar e ler esses bichos, né? Observar o comportamento. O bicho está ofegante, o bicho está tendo dificuldade para consumir, está disputando comida, o que precisa ser feito? Entendeu? Não, beleza. Pessoal, acho que era isso. Quer apontar alguma coisa? Com relação à aquisição de matrizes, eu vejo dificuldade em alguns estados para conseguir. Sim. Então, assim, o conselho que eu dou é procurar os grupos de criadores que tem Facebook, Instagram, você sempre vai encontrar alguém que tenha matrizes para vender. E as empresas aí, região do Rio, Raptor Food, e vocês estão enviando também, despachando também? Não, infelizmente eu só consigo atender a região, retirada no local. Por causa da demanda e também assim, porque eu não encontrei um método seguro de enviar esses produtos. Então, o que eu procuro fazer é recomendar aos colegas de outros estados que conseguem atender. Não, beleza. Galera, é isso aí. Espero que tenham gostado. Rodrigo, mais uma vez, obrigado aí. Eu que agradeço. Então, por mim, eu morava aqui. Maravilha, obrigado pelo carinho. E é isso aí, espero que tenham gostado. Se gostou, deixa o seu like, se inscreve no canal e comentários, galera. Então, dúvida, vai jogando, a gente vai tentando atender da melhor forma, beleza? E sigam as redes sociais lá, no Insta é @ Rodrigo Raptor Food. Rodrigo Raptor Food, beleza? Valeu, até mais, sucesso aí.